Você está feliz nessa noite? Diga amém. 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 Dia de semana, a igreja, os irmãos estão trabalhando, uns estão fazendo faculdade, outros estão viajando, mas nós estamos aqui nessa noite, amém, irmãos? E que bom que você veio, você que está aqui comigo, nossos irmãos estão em casa, nos assistindo também, sejam abençoados. Em nome de Jesus, Lucas, capítulo 1, versos 32, Lucas, capítulo 1, versos 32, diz assim, é muito interessante quando a gente fala sobre Jesus, o evangelho que é cristocêntrico, o evangelho que a gente fala de Jesus o tempo todo. Jesus é o cerne, é o âmago do evangelho, e uma igreja que tem o evangelho de Jesus Cristo e preza e prima pela pessoa de Jesus Cristo, é uma igreja que anda em conformidade com a palavra. Lucas 1,32 diz assim, Lucas 1,32, este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Quer dizer, Jesus, essa criança que vai nascer, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Eu posso ouvir um amém? Amém. O Jesus Cristo é o Filho de Deus. A gente precisa entender isso. Simeão, em Lucas 2,29, ele vai dizer assim, essa passagem é muito legal, Lucas 2,29, deixa eu abrir aqui para a gente poder caminhar. Lucas 2,29 diz assim, agora, Senhor, Simeão, ele pega, depois eu explico, né? Você que está aqui, para você que está em casa agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Simeão foi divinamente, recebeu a palavra do Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver o Cristo, Filho de Deus, a criança. E quando ele toma a criança nas suas mãos, ele diz assim, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Jesus cresceu, Jesus nasceu de uma virgem, Jesus cresceu e o seu crescimento, a Bíblia só fala, a Bíblia quase não fala sobre a biografia de Jesus Cristo, até a sua idade que ele começa o ministério, mas ele, em Lucas 2,52, diz assim, Jesus crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém? Então, Jesus crescia em estatura, sabedoria, em graça diante de Deus e diante dos homens. Isso é muito legal. Lucas 3,21, quando já Jesus vai ser batizado, a gente pode dizer assim, né? Lucas 3,21. Eu estou caminhando para você poder não perder o fio da meada aí, né, nesse tempo. Posso ler, irmãos? Lucas 3,21 diz assim, aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. Olha a importância da oração. Quando a gente ora, o céu se abre. Amém? Jesus orou e quando ele ora, o céu se abriu. Quando a gente ora, o céu se abre. Isso é muito importante a gente entender que a oração não é uma prática dita ortodoxa. A oração ela é algo que é uma das armas que o crente tem, a gente poder enfrentar Satanás, o inferno, os demônios. Eu sempre costumo dizer aqui na igreja que eu, quando quero orar, eu falo com Deus. Quando eu quero ouvir a voz de Deus, eu leio a Bíblia Sagrada. Posso ouvir um amém? Amém. Então, eu tenho e vivo no mundo, junto com você, no mundo que eu preguei no domingo aqui, nós falamos um pouco mais de tempo.
nós estamos vivendo num mundo que jaz no maligno. É muita maldade, é muita gente cometendo atrocidades, é muita miséria, é muita violência, né? Não só no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo. Israel, quase não se fala mais sobre a guerra de Israel, lá com, agora já o Irã está entrando no par, tá uma confusão, né? A mídia quase não fala mais sobre Israel e os seus inimigos, mas Israel está em guerra. Por isso eu quero reforçar a necessidade que a igreja tem de orar por Jerusalém, orar pelos muros de Jerusalém, orar por Tel Aviv, orar por Galiléia, orar por Israel, porque ainda estamos em guerra e é uma gana dos países ali em torno de Israel para destruir Israel, que são os filhos da promessa. Por isso a igreja ela tem que orar por Israel, também orar pelo Brasil. Não se esqueça de orar pelo nosso país, amém, irmãos? A miséria continua, a gente está vivendo aí dias sombrios no mundo geopolítico, a gente continua vivendo quem está apertado, continua apertado, cada vez pior, desemprego, misérias, queimadas na Amazônia, e por aí vai, eu não tenho tempo para entrar no mérito da questão, mas o mundo jaz no maligno em todas as esferas, né? O mundo jaz no maligno. Então a Bíblia diz, em 1 João 5,19, abre por favor, 1 João 5,19, para você que está comigo, 1 João 5,19. O que eu sei? O que nós sabemos? O que o crente precisa saber? Né? O que nós, como servos de Deus, como crentes em Cristo Jesus, nós precisamos saber? Né? O que sabemos? Eu coloquei assim, para a gente poder caminhar. 1 João 5,19. 1 João 5,19 diz assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz. Irmão, você precisa saber que você é de Deus para poder enfrentar Satanás, o mundo, o sistema mundano que é montado sobre a possibilidade de te destruir, de te matar, de acabar com a tua família, com a tua vida. Então o diabo luta, ele é opositor à igreja de Jesus Cristo. O mundo inteiro jaz no maligno. Nós sabemos que somos de Deus. Amém? E quem é Jesus para a igreja? E aí agora a mensagem vai ficar mais atraente no que eu digo. Quem é Jesus para a igreja? Muito embora só Jesus exista, e nem todos saibam vê-lo como é, alguns falam de filósofo, poeta, ou até comunista, mas Jesus, ele eu acabei de ler, Filho do Altíssimo. E quem é Jesus? Os discípulos fizeram essa pergunta, irmãos. Os discípulos perguntaram quem é esse homem, e aí eu quero ler com você Marcos capítulo 4, versículo 41, dentro de uma situação inusitada, que o mar da Galileia ele não era um mar, na verdade o mar da Galileia é um lago, e não se poderia ter de alguma forma, um tempo ruim, tão ruim, que pudesse elevar as ondas e que aquilo se tornasse um naufrágio, a gente pode dizer assim, né? Mas quando Jesus está dormindo, deixa eu ler o texto, Marcos capítulo 4, verso 41, Marcos capítulo 4, verso 41. E eles possuído, deixa eu ler o texto todo para a gente poder entender, né, irmãos? Vamos lá, poxa, parece que está correndo com pressa para ir para casa, tem alguém com pressa para ir para casa aí? Não, né? Então a gente dá umas 30 minutinhos, né? Então vamos lá, deixa eu ler aqui. Naquele dia, versículo 35 de Marcos 4. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão,
o levaram assim como estava no barco e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o meio já estava a encher-se de água. E Jesus está na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertam e lhe dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento aquietou-se e fez-se grande bonança. Então lhe disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros a pergunta: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Pergunta de quem anda com Jesus, dos próprios discípulos. Por isso, talvez Jesus disse: Vocês não têm fé, vocês andam comigo. Eu acabei de dizer: passemos para outra margem, vamos passar para o outro lado. E é interessante o texto, porque alguns crentes acham que Jesus está no teu barco e teu barco vai de alguma forma afundar, né? Aí a pergunta do discípulo: não te importa que a gente pereça? Talvez você esteja assim: Senhor pastor, estou passando uma provação, um temporal, um vendaval, um processo, sei lá, e parece que vou afundar. E onde é que está Jesus? Meu irmão, se Jesus está no teu barco não vai afundar nunca. Você pode dar glória a Deus, irmão? Mesmo sendo pouco nessa noite, se Jesus estiver no teu barco não vai afundar nunca. Amém? E aí os discípulos, quando Jesus se levanta, e aí eu sempre falo isso, eu vou repetir, que será de bom senso, Jesus se levanta, olha o mar que ele fez, olha para o vento que ele sabe de onde vem e para onde vai, e ele dá uma ordem, né? Ele diz assim: vento, se aquieta, e mar, calma, e desce. E aí os discípulos olham uns para os outros: quem é esse homem? Que tipo de homem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eu queria que você guardasse isso, que talvez você esteja passando por uma dificuldade muito grande, e a tua visão sobre quem é Deus ainda está no limite dos discípulos ali. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Poxa, Jesus andava com eles. Eles já tinham visto Jesus ressuscitar mortos. Eles já tinham visto Jesus curar enfermos. E pergunta: quem é esse homem? É Jesus, Filho do Deus Altíssimo, que tem poder sobre todas as coisas, em todas as áreas. Ele é poderoso para te abençoar, para nos abençoar nessa noite, nesse lugar. Amém? Eu posso ver um amém? Amém. Ele é Jesus. Quem é Jesus? João 6,51. Quem é Jesus? João 6,51. Você está comigo aqui? João 6,51 diz quem é Jesus para todos nós. Para mim e para você. Você que está em casa agora comigo, me dando essa bênção de poder estarmos juntos, né? Então, eu quero ler João capítulo 6, verso 51, diz assim: aleluia, amém? Eu sou, Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha própria carne. Amém? Jesus está dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Irmão, preste atenção. Na guerra contra Satanás, na guerra contra o inferno, eu preciso prestar atenção no que Jesus fala. Jesus está dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Alguns discípulos, Jesus estava pregando no auge do seu ministério, e aí ele chega diante
de uma multidão e diz assim: a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. E depois desse discurso, ou dessa palavra, alguns dos seus discípulos, a Bíblia diz que já não andavam mais com eles, o abandonaram. E Pedro, então, inquieto, talvez a gente esteja assim, inquieto com a mensagem que se prega, na veracidade da palavra. Eu preciso pregar a palavra como ela é. Eu não posso entrar nessa questão de, para que a igreja se enche, a gente traga uma palavra que possa trazer brilho sobre o ego de alguém. Não, eu preciso pregar a palavra. O que é pecado é pecado, o que é certo, o que é errado é errado, e a gente tem que pregar. E Jesus, então, ele está aqui dizendo: a partir de agora, minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. E alguns discípulos o abandonaram, e Pedro, inquieto, disse: Senhor, duro esse discurso, quem pode suportar? E Jesus olha para Pedro e diz: vocês querem ir embora também? Passa. Vocês querem ir? Vai. Aí Pedro: não, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Só que as palavras de vida eterna, às vezes elas não são aquele mamão com açúcar. Se tu está errado, você tem que se consertar. Posso tomar amém da igreja? Se eu estou errado, eu preciso me consertar. Você não tem como adorar a Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira, em pecado. Nós temos que nos adequarmos à palavra de Deus, não a palavra se adequar a você. Não sei onde eu estou chegando, em que lugar eu estou chegando. A Bíblia não vai se adequar a você. Você vai ter que se adequar à Bíblia. Eu posso tomar amém da igreja? Amém, irmãos? Então, Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ora, se ele é o pão vivo, o pão é um alimento básico, que está faltando hoje, infelizmente, na mesa de muitos brasileiros. Nós tínhamos aí Bolsa Família, que atendia milhões de pessoas, está sendo reduzido, está cada vez sendo reduzido, está ficando gente de fora. E aí, essa é a política vigente do nosso país. Infelizmente, algumas pessoas estão passando fome nesse governo que a gente está vendo. Verdade. Irmão, olha para cá. Eu consigo fazer minhas compras e você consegue? Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Você consegue ir no mercado fazer suas compras? Glória a Deus. Porque Deus nos tem sustento. O nosso sustento vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Existe uma passagem no livro de Abacuque, talvez você não saiba, eu vou dizer para você: no tempo de Abacuque existe um profeta que parece que ficou difícil de se arrumar, recursos, o agro daquele tempo não estava funcionando, estão querendo acabar com o nosso agro, o agro ainda do Brasil é algo que a gente poderia estar exportando, entrando recursos, aumentando o PIB do país. Infelizmente, estão querendo acabar com o agro do Brasil. Mas Abacuque vai dizer assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, olha o que Abacuque fala: ainda que as ovelhas sejam arrancadas do curral, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Nossa alegria não está naquilo que a gente consegue fazer ou ter. Às vezes a gente não consegue fazer, porque a gente não tem recurso. Mas a alegria do verdadeiro servo de Deus, ela está no Senhor. Aleluia. Que criou o céu. Eu tenho um recado para você que está em casa me ouvindo. O ímpio, talvez você esteja triste, mas o ímpio só vai até onde Deus permite. Que Deus remove reis, tira reis, coloca reis. Deus, ele tem todas as coisas debaixo do controle das suas mãos. Por isso, quando eu estava falando, a gente tem que orar por Israel, orar pelo Brasil, se faz necessário orar pela nossa nação, pelo nosso país, pelo mundo todo. Porque o mundo jaz no
no maligno. Jesus disse, eu sou o pão da vida. João 4,14. João 4,14, Jesus vai dizer assim, eu sou, aleluia. Está comigo aí na Bíblia? Eu sou a água. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus é a água da vida. Jesus é a água viva. Eu posso ouvir um amém? Estou falando de pão, estou falando de água, falando de coisas básicas. Pão vivo que desceu do céu, a água que jorra para a vida eterna. Jesus também está dizendo em João 14,6, olha lá, eu sou o caminho, sou o caminho, João 14, João, 14,6, né? 14,6. 14,6, deixa eu ver aqui com você. João, aleluia, João 14,6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então olha para cá, caminho, verdade, vida. Mentira, atalho, morte. Caminho, verdade, vida. Mentira, atalho, morte. O mundo jaz aonde? No maligno. E o diabo está fazendo isso. Mentindo, no atalho e levando as pessoas para a morte. Mas Jesus está dizendo, eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Vamos prestar atenção no que ele fala. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. João capítulo 8, versos 12. Jesus está dizendo assim, eu sou a luz do mundo. Oh, aleluia. João capítulo 6, versos 12. Eu sou a luz do mundo. Deixa eu ler com você aqui. Aleluia. João 8, 12. 8, 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, irmãos, não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. E se Jesus é luz, por que agora eu tenho que botar tudo preto na minha casa? Por que a igreja tem que estar preta? Por que... Olha aí, olha o teu irmão aí. É isso aí. Olha para ele aí, dá uma olhada para isso. É isso aí, pastor. Jesus é luz. Aleluia. E luz se clareia, se mostra. Né? Jesus é a luz. Posso ver um amém, irmão? Não dá para a gente ficar, sabe? Trevas é trevas, luz é luz. Quem está na luz, está na luz. Quem está nas trevas, está nas trevas. Quem está no pecado, está nas trevas. Quem está na luz, está em Jesus. Quem está no pecado, tem que sair das trevas. Porque Jesus te transporta do reino das trevas para o reino da luz. Amém? Isso é importante a gente entender. Jesus é luz. Sou o caminho, verdade, vida. Jesus é o pão da vida. Jesus é a água da vida. Jesus é a luz do mundo. Em Apocalipse, Jesus faz, sabe, a gente pode dizer assim, nós vamos alcançar um pouco mais do que Jesus veio fazer nessa terra. Jesus é poderoso, Jesus é santo, Jesus é maravilhoso, Jesus é o Filho de Deus. Apocalipse 22, 16. Ele vai dizer assim, oh, aleluia. Apocalipse lá no finalzinho da Bíblia. Sei que hoje a mensagem está mais parecendo um estudo, né? Para quem está aqui na casa do Senhor. Apocalipse 22, 16. Olha que coisa linda, irmãos. Apocalipse 22, 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas.
Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Glória a Deus. Amém? Chile tem um hino bacana, Chile Cavalhares, né? Ela tem um hino bacana que diz que domingo de manhã em Jerusalém, as casas estão desertas, as ruas estão desertas, as casas estão com aquele ar sombrio, né? De manhã, em Jerusalém, Jesus estava morto e aí a igreja não sabia como é que funcionaria tudo aquilo, mas ele ressuscitou. Aí, quando ela fala que ele ressuscitou, a música vai dizer que levantai a porta de vossas cabeças para que entre quem? Davi teve essa visão, para que entre o rei da glória. Jesus, quando vai aos céus, ele aparece para 500 pessoas, eu sempre falo isso, mas a igreja começou com 120, mas ele, entre a sua morte e ascensão aos céus, ele aparece aí para 500 pessoas, falando das coisas do reino, dando instrução sobre o reino. E Davi, então, quando Jesus está em Betânia, Jesus sobe, os discípulos estão olhando para os céus, uma nuvem cobre Jesus dos olhos dele, parece o varão de um lado, o varão do outro, e diz: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi ao céu, vai voltar da mesma maneira que vocês viram subir. E Davi então tem um vislumbre de quando Jesus entra nos céus. O anjo que está do lado de dentro diz: quem é esse que está do lado de fora? Ele diz: é o Senhor dos exércitos, o Senhor que venceu a morte, é o próprio Filho de Deus. Então levantai as portas para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Senhor poderoso, poderoso na guerra, poderoso nas batalhas, poderoso contra o pecado. E as portais se abrem, Jesus entra, e esse caminho nós vamos também um dia percorrer, fique claro, para a igreja, nós vamos um dia passar por essas portas, pelos portais eternos, dessa vez com Jesus na nossa frente, nós vamos participar das bodas do Cordeiro. Você crê nisso, da glória a Deus? É legal demais a gente entender isso. E aí os anjos fazem festa no céu. E a música termina assim: a estrela da manhã está de novo no céu. Porque Jesus é a estrela da manhã. Por um tempo ele esteve aqui na terra, mas agora a estrela da manhã, os anjos cantam jubilosos, a estrela da manhã está de novo no céu. Jesus é a nossa estrela da manhã. Eu posso dar um amém? Ele é a nossa estrela da manhã. Agora, o que Deus diz acerca de Jesus? O que Deus falou acerca de Jesus quando ele estava aqui na terra? Isso é importante demais. Porque o Pai glorifica o Filho, o Espírito Santo, glorifica a Deus, ao Filho. A Trindade, ela trabalha uníssona, num só propósito. O Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, Deus Pai é Deus. A Trindade, ela, sabe, para que Deus vai dizer acerca do seu Filho. Olha que coisa linda, irmãos. O que Deus vai falar acerca de Jesus Cristo quando ele estava aqui na terra? Eu posso abrir um amém? Lucas 9, 35. Lucas capítulo 9, versos 35. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Grande é o Senhor, digno de ser louvado. Amém? Aleluia. Lucas 9, 35. Aleluia. Então, assim, versículo 34. Então, assim falava, enquanto assim falava, veio uma nuvem que os envolveu e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: este é meu filho amado, o meu eleito, a ele ouvi. Deus está dizendo no Monte da Transfiguração: esse é meu filho
presta atenção, é como se a gente pudesse dizer assim, presta atenção no que Jesus fala. Amém? A ele dá ouvido. Meu irmão, olha para cá. Nossa guerra é contra as meias verdades, subterfúgios, as mentiras do diabo. Satanás, ele quer te cansar, te iludir, mentindo. É por isso que todo político que mente, ele faz um jogo de Satanás, que é mentira. Quem é o pai da mentira? Não só os políticos, mas os pastores que mentem também fazem o jogo de Satanás. Se você mente, você faz o jogo de Satanás, porque o diabo peca desde o início, ele é mentiroso, e aí eu preciso prestar atenção no que Jesus fala. Como igreja, como irmão em Cristo, eu preciso prestar atenção no que Jesus está falando. E pastor, o que Jesus fala? Está na Bíblia, está nos evangelhos sinóticos. Está em toda a Bíblia. Todo o Velho Testamento aponta para Jesus. Todo o Velho Testamento apontou para Jesus. O nascimento de Jesus, o ministério de Jesus. Tudo na Bíblia se volta para Jesus. Então Deus fala assim, presta atenção no que ele fala. Ele é meu filho amado. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Oh, meu irmão, vamos lá. Para que Jesus veio? Por que Jesus veio? Fazer o que aqui na terra? Talvez tenha crentes que ainda não saibam, mas eu vou te mostrar dentro da Bíblia Sagrada, 1 João capítulo 3, versos 8. 1 João, eu já vou terminando. 1 João capítulo 3, versos 8. Aleluia. Louvado seja Deus. Posso ler? Amém. 1 João, capítulo 3, versos 8. Aquele que pratica o pecado procede Do diabo. Procede de quem? Do diabo. Porque o diabo vive Pecando. pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Aleluia. Quer ir para a prática? Vamos para a prática? O sujeito viciado, quando ele aceita Jesus Cristo como Senhor, Jesus entra e desfaz as obras de Satanás. Louvado seja Deus. O sujeito está doente, uma doença que você está aí curtindo, uma doença que os médicos não conseguem resolver, ninguém consegue, um espírito maligno de doença, de enfermidade. Para isso se manifestou o Filho de Deus, desfazer as obras de Satanás. Jesus te cura nessa noite. Jesus te cura nessa tarde. Jesus te cura nessa madrugada. Não sei, o irmão que está me vendo aqui. Sabe? Jesus te cura. Para isso Jesus se manifestou, desfazer as obras de Satanás. Pastor, e que falar de ocultismo? Que falar de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria, de voodoo, magia negra? Jesus tem poder para te libertar de qualquer situação que você estiver. Basta você aceitar Jesus Cristo como Senhor. Basta você crer na pessoa de Jesus Cristo. Quando Jesus entra, o mal tem que sair. Eu quero dizer para a igreja, para você que está em casa, quando Jesus entra na tua vida, o mal tem que sair, esse devorador. Você tem, dinheiro entra por um lado, sai pelo outro. Pastor, eu posso ganhar milhões, eu não consigo, um devorador na minha vida. Jesus repreende esse devorador na sua vida. Jesus é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus é o que é, Filho do Deus Altíssimo. Se você abrir seu coração, ele vai entrar na sua vida. Se você abrir o seu coração, ele vai entrar na sua casa. Se você abrir, ele diz assim: eis que estou à porta aí, bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar, vou ceiar com ele e ele comigo. Ou seja, Jesus quer ter comunhão com você.
Abre teu coração, entrega a tua vida para Jesus Cristo. Deus está dizendo, presta atenção no que Ele fala. Eu acabei de ler Aleluia. um monte de versículos aqui, que Jesus é o pão da vida, que Jesus é a água da vida, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém chega a Deus sem passar pelo novo nascimento, pelo Cristo da Bíblia Sagrada. Amém. Quando Deus vai abençoar alguém nessa terra, olha para cá, isso é importante. Primeiro Ele passa no Calvário, vê o sacrifício do seu filho, e aí a graça alcança quem Ele quiser em qualquer lugar desse planeta, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de nosso Deus. Esse é o nosso Jesus. Glória, glória Esse é a o Deus. Jesus que eu sigo. Aleluia. Esse é o Jesus que é Bethesda serve. Amém. Esse é o Jesus que está aqui na Bíblia. Para que Jesus se manifestou? Desfazer as obras de Satanás. Miséria, violência, furto, roubo. Oh, meu Deus, desigualdade social. Jesus sempre disse, ó, os pobres você vai ser sempre com vocês. Mas nesses últimos dias a pobreza tem escalonado, crescido, por causa de corações duros, de gente maligna. Mas há poder no sangue de Jesus. Você pode dizer assim comigo, há poder no sangue de Jesus. Poder no nome de Jesus para abençoar a nossa nação, o nosso país. Ter misericórdia. Essas crianças que não conseguem, irmãos. Sabe? A gente está vivendo dias difíceis. Só Jesus para entrar na vida das pessoas e mudar o quadro da vida dessas pessoas. Aleluia. Só Jesus para sustentar um pai de família que não consegue botar comida na sua mesa. Só Jesus para entrar e desfazer essa bagunça que o diabo está fazendo. Amém? Amém. Então eu quero dizer para você que nessa noite eu quero orar contigo, eu vou orar junto com a igreja. Eu vou pedir à igreja para se colocar de pé. Eu vou levantar minhas mãos aqui para o celular que a gente está gravando, para a câmera. Nós vamos orar pelo nosso país, pela nossa nação, pelo nosso Brasil. Orar pelas famílias, milhões e milhares e milhares e milhares de famílias que estão hoje amargando abaixo da linha da pobreza, miséria, mas Jesus é poderoso para nos abençoar. Você pode levantar a mão para cá, para a câmera aqui, vamos orar, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, Tu sabes o que essa pessoa está passando. Eu não sei o que ela está passando, mas Tu sabes. Uma coisa eu sei, eu acabei de pregar a Tua palavra. Quem der crédito à Tua palavra será abençoado. Que Jesus não despede ninguém de mãos vazias. Entra na casa desse meu irmão. Entra na família desse meu irmão. Entra, Senhor, nessa empresa que está indo acabando, sendo destruída pelo devorador, a poder do sangue de Jesus. Também nessa família que está vivendo vício, Senhor, desgraça, vício, perdas, Senhor, há poder no sangue de Jesus, poder no nome de Jesus. Eu quero abençoar, Senhor, um culto simples como esse. Eu quero abençoar nossos irmãos que estão aqui e os que estão em casa. Que Teu nome seja glorificado, Jesus. Jesus entra e desfaz as obras de Satanás nessa noite. Senhor, entra e cura o doente nesta noite. Essa enfermidade que está acabando com esse meu irmão, com essa minha irmã, com essa família. Não existe famílias alegres, felizes, doentes, Senhor. A doença rouba a alegria da gente. Mas há poder no sangue de Jesus. Poder no nome de Jesus para abençoar essa família, para abençoar essa casa, talvez no hospital nos ouvindo, talvez, Senhor, não sei aonde, mas Tu sabes, entra com provisão, entra com cura, desfaz as obras de Satanás, porque para isso Jesus se manifestou, para desfazer as obras de Satanás. Meu irmão, eu te abençoo, a Igreja Batista Bethesda te abençoa, tu e a tua casa, a tua família, nós fazemos isso em nome de Jesus. A igreja diga amém. Glória a Deus.